Saudações a todos! Hoje vamos abordar o Corinthians e as 5 iniciativas que foram implementadas na equipe desde a chegada do novo treinador. O objetivo é analisar o impacto do trabalho desempenhado no time. Também vamos discutir a liberação dos áudios do VAR na partida contra o Internacional, que traz muitos detalhes para nossa análise. Nos 2 jogos sob o novo comando, a equipe conquistou 2 vitórias. A primeira ocorreu contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil e, mais recentemente, frente ao Internacional no Campeonato Brasileiro, em um embate bastante dinâmico, que terminou com o placar de 4-2. No entanto, além dos resultados, os torcedores estão focados nas expectativas, ou seja, no que pode ser extraído deste elenco, uma vez que não haverá contratações até a metade do ano. Este é o grupo disponível. O novo técnico já começou a implementar algumas mudanças interessantes em apenas 2 partidas. Selecionei 5 iniciativas que foram adotadas desde sua chegada para compreender melhor seu trabalho no Corinthians. A primeira iniciativa é a variedade de esquemas. O treinador não se limita a um único modelo tático. Ele se adapta com base no adversário, no estilo de jogo e nas opções que tem à disposição. Por exemplo, na partida contra o Novo Horizontino, ele optou por um esquema 4-1 com um jogador, atuando à frente da defesa e uma linha de 4 atletas, incluindo aqueles que faziam a transição do meio para o ataque, enquanto o outro atuava como centroavante. Apesar das defesas exigidas do goleiro no segundo tempo, a equipe demonstrou um pouco mais de solidez defensiva, que é uma das metas do técnico. É relevante destacar que ele havia realizado apenas 2 treinos antes daquela partida. O que se destacou foi que, ao chegar, normalmente o treinador começa dialogando com sua comissão técnica. Algumas defesas mostraram uma solidez defensiva melhorada, que é exatamente o que o treinador busca. Naquele momento, se não me engano, ele havia tido apenas 2 treinos antes do jogo. O que chamou a atenção foi que, ao chegar, geralmente o técnico inicia conversando com o auxiliar da comissão técnica, refletindo sobre o que estava sendo feito e pensando: bom, o que estava funcionando aqui, vou levar um tempo para implementar. As minhas ideias, deixa eu manter o que estava dando certo. No entanto, essa não foi a abordagem dele, até porque o profissional não estava disponível. Ele trocou algumas ideias com o técnico da base e não com o auxiliar do time principal. Conversaram sobre o elenco e o cotidiano do time, mas a implementação tática ficou completamente sob sua responsabilidade. O treinador percebeu que durante o jogo contra o Novo Horizontino, os atletas estavam fatigados. Ao acompanhar a partida, contra o Flamengo refletiu: preciso fazer ajustes no time e, ao fazer isso, preciso traçar uma estratégia. Era o jogo de ida da Copa do Brasil e era fundamental voltar com condições de decidir a classificação em casa. Para isso, ele montou um sistema que pudesse resolver aquele confronto. No segundo confronto contra o Internacional, com a volta de mais jogadores titulares, a equipe passou por novas modificações. Foi implementado um esquema de 4-4-2, já que enfrentava um adversário que também prioriza o controle da bola, assim como o Flamengo. Embora jogasse em casa, o Internacional se soltou e em um certo momento conseguiu virar o jogo. O Corinthians precisava de consistência e organização, e com a inserção dos atletas principais foram formadas 2 linhas de 4 no esquema de 4-4-2. A formação defensiva contou com Ranieri na retaguarda, Carrilho na direita, Romero na esquerda e Martínez por dentro, completando essa linha de 4 defensores, enquanto Memphis e Yuri atuaram na frente. Esse foi o sistema adotado na partida contra o Internacional. Agora a expectativa gira em torno do terceiro jogo, onde se questiona se haverá um retorno a um modelo mais clássico como o 4-1-4-1, ou se o 4-4-2 será mantido, ou até mesmo se um novo esquema será implementado. O arranjo com 4 defensores e Memphis e Yuri na linha de ataque foi o utilizado na partida contra o Internacional. A atenção agora se volta para o terceiro jogo, esperando-se um possível retorno a uma formação mais tradicional como o 4-1-4-1, ou a manutenção do 4-4-2, ou até a adoção de um novo sistema. Já se observa que o treinador demonstra uma flexibilidade total, o que é considerado por muitos como um aspecto positivo para a equipe. Agora passamos à segunda estratégia.
Memphis, posicionado mais próximo da área, reflete uma decisão do treinador que, ao longo do último ano, em sua fase de maior destaque, atuava no que se chama de último terço do campo. O que se observa é que Memphis não precisa se desgastar, recuando para buscar a bola e cobrindo o lateral na esquerda, acumulando diversas responsabilidades. Ele opera em uma área de campo mais delimitada. É crucial lembrar que possui 31 anos, não é um veterano, mas é um atleta que tem dificuldades em manter o ritmo durante toda a partida. O próprio Mais comentou sobre isso, observando que quando ele recua para articular as jogadas, fica claro que muitas vezes não consegue se deslocar à frente para finalizar. No ano anterior, Memphis estava inserido nessa dinâmica frequentemente, retornando para trocar passes com um companheiro e apoiar Yuri. Com o recente sistema de 4-3-3, sem a presença de jogadores-chave, Memphis era encarregado de organizar o jogo, mas ficava muito afastado da área, o que gerava críticas. O treinador chega e afirma: preciso de você nesta parte do campo, pois é onde seu desempenho será melhor. E apesar de ter sido apenas um jogo contra o Internacional, que se revelou bastante desafiador, ele foi um dos principais destaques da equipe. Tivemos Carrilho e Yuri anotando gols e um jogador entrando bem no segundo tempo, mas Memphis de fato sobressaiu, atuando naquele espaço do campo. Agora seguimos para a terceira estratégia do treinador, que consiste em uma chance para ampliar o elenco e gerir a parte física. Os destaques da equipe foram marcantes. Um jogador se sobressaiu ao marcar 3 gols, enquanto o outro teve uma boa atuação ao entrar no segundo tempo. Contudo, o verdadeiro protagonista da partida foi um atleta que se destacou em uma posição particular do campo. Agora vamos explorar a terceira abordagem do técnico, que se refere à possibilidade de ampliar o elenco e gerenciar a condição física dos atletas, algo que está relacionado ao seu repertório tático. É claro que o treinador percebeu que jogadores mais descansados conseguem apresentar um desempenho superior, mas como ele planeja alcançar isso por meio da rotação dos atletas? Entretanto, como será possível fazer isso se o grupo do clube não é tão numeroso quanto se imagina? O treinador terá que descobrir novas características dentro do elenco, experimentando diferentes jogadores. Isso implica que, em várias situações, um atleta antes ignorado pela comissão técnica anterior pode ser aproveitado pelo novo técnico em uma função distinta, levando à sua redescoberta. O treinador já demonstrou essa habilidade anteriormente ao transformar um jogador de meio campo em volante em sua equipe anterior, o que também foi um marco em sua trajetória. Assim, um atleta que teve grande importância em sua chegada sofreu uma lesão, enquanto outro que apresentou irregularidades pode se mostrar útil em breve. Ele também mencionou um lateral que já havia sido analisado pedindo paciência, mas acredita que esse jogador pode se tornar relevante e está se aproximando de um bom desempenho. Dessa forma, ao confiar em um ou outro atleta, ele pode ampliar o elenco, pois em uma sequência de jogos com um calendário tão congestionado, não é viável contar apenas com 12 ou até mesmo 11 jogadores, ou no caso atual com 16, que correspondem às 5 substituições permitidas para os 11 que ele escala em campo. É fundamental ter opções adicionais considerando suspensões, convocações e lesões. Agora vamos apresentar a quarta estratégia, que é bastante clara, linhas mais compactas e jogadores mais próximos uns dos outros. Observamos uma maior conexão entre os setores e uma proximidade que antes era um grande desafio defensivo para a equipe. O espaçamento não afetava somente a defesa, mas também a construção de jogadas, uma vez que havia um vazio entre o meio-campo e o ataque no sistema de 4-3-3, onde frequentemente não ocorria a necessária aproximação entre as linhas. Percebe-se uma conexão mais forte entre os setores e uma proximidade mais eficaz, que era o principal problema defensivo do time, o espaçamento. E isso não se restringe apenas à defesa, mas também à criação de jogadas, pois existia um vazio entre o meio e o ataque no esquema de 4-3-3. Muitas vezes, a interação entre os jogadores era escassa, o que deixava lacunas que o
adversário frequentemente explorava. Essa mudança foi uma ação imediata do treinador, e é impressionante a rapidez com que ele conseguiu implementá-la. Além disso, é relevante notar como é positiva a situação de um jogador bastante mencionado, e o treinador tem sido questionado por não tê-lo escalado como titular em ambas as partidas em momentos em que muitos acreditavam que finalmente seria sua chance. Ele permaneceu como opção no banco em um jogo contra uma equipe do interior, mas entrou em campo contra um adversário de maior expressão e marcou um belo gol. Após a partida, foi questionado sobre sua decisão e deixou claro como se quisesse transmitir uma mensagem que o jogador é tecnicamente muito talentoso e que ele conta com ele, mas precisa que esteja 100% em termos de condição física. O atleta tem enfrentado dificuldades desde sua chegada, mas há uma oportunidade visível para que ele assuma a posição de substituto de outro jogador, atuando como um meia-armador, alguém que pode entrar em campo e ter um impacto, mesmo que não seja um titular indiscutível. Se ele participar de todos os jogos, assim como ocorreu na partida contra a equipe mencionada, acredita-se que poderá ser de grande valia. Já presenciamos bons momentos desse jogador no ano anterior, quando estava em boa forma física. Portanto, se o treinador conseguir gerenciar a carga física desse atleta, como se costuma dizer, é provável que ele não esteja em plenas condições em todos os jogos, mas se conseguir apresentar um desempenho próximo ao seu melhor em algumas partidas, o clube certamente irá se beneficiar. Essa gestão parece ser um dos objetivos da comissão técnica. Com base nisso, essas são algumas das ações que o treinador já implementou no time, mas ainda há muito mais a ser discutido. Em certos jogos em que recebeu convocação, acredita-se que o Corinthians colherá benefícios significativos? Este aspecto parece ser uma das prioridades da equipe técnica. As 5 medidas que foram introduzidas no clube são bastante relevantes. Contudo, é necessário destacar os áudios que foram tornados públicos, revelando 4 revisões importantes na arbitragem. Um exemplo marcante é o pênalti que gerou contestações no qual 2 atletas se entrelaçam. No diálogo, o responsável pela cabine do VAR demonstra bastante convicção, apitou a partida e definiu as diretrizes, influenciando as decisões do juiz. Em relação a esse lance específico, é possível concordar, pois a narração indica que a mão que toca o peito de um jogador pertence a outro. Logo depois, um deles arrasta a perna e atinge o membro do outro. Em seguida, ambos se enroscam e vão ao chão. Por essa razão, não houve penalidade, nem foi necessário chamar o árbitro para averiguar no VAR, já que ele julgou a jogada normal, o que fez com que o VAR validasse seu entendimento. Além disso, 2 gols foram desconsiderados, o que gera incômodo nessas análises é que, embora tenham ocorrido faltas que resultaram nas jogadas dos gols, a busca incessante por qualquer toque que leve à anulação do gol é surpreendente. Existe uma dúvida sobre o primeiro gol que diz respeito a uma falta em um jogador para determinar se a jogada se encontra na posição de ataque, uma vez que ocorreu na linha divisória do campo. Em seguida, há uma ação quase instantânea, pois um atleta se dirige à linha de fundo para efetuar o cruzamento. Ele questiona a opinião do árbitro sobre a situação, indagando se para ele a jogada também está na posição de ataque. Influenciado pelo que é discutido na cabine do VAR, o árbitro acaba sendo levado pela sugestão e anula o gol. No segundo momento, a discordância com essa decisão surge porque o árbitro testemunhou a jogada e afirma que observou que o jogador toca a bola, sendo que o jogador que a joga é do time adversário. Existe um debate no VAR, mas mais uma vez buscar-se a ação que justifique a anulação do gol, apesar de ele ter presenciado a jogada. Além disso, há a questão da interpretação que nem é muito debatida, mas que na visão de alguns é mais clara, pois ocorre no setor defensivo. Interpretam como uma ação imediata para o gol, levando à anulação da jogada. Esse ponto é contestado, já que o lance está muito distante do gol que seria tentado naquele instante. Por fim, há o pênalti que o árbitro observa diretamente, mas opta por não marcar. Nesse cenário, há um certo critério na análise, pois tentam identificar quem toca a bola primeiro, examinando quadro a quadro. Em determinado momento, o VAR chega à conclusão de que um jogador do time adversário
é o primeiro a tocar a bola. Argumentam que isso resulta de maneira natural do movimento quando ele atinge outro jogador com o peito. Um dos assistentes do VAR menciona que a perna está muito imprudente esticada e que há um movimento adicional. Eles permanecem analisando, mas a demora é excessiva. Para muitos é um lance bastante claro. Entretanto, ao observar quadro a quadro, percebem que um jogador domina a bola antes. O adversário está se aproximando quase ao mesmo tempo, mas o atleta toca a bola antes e em seguida ocorre a falta. Somente depois disso, o árbitro é persuadido a marcar o pênalti. É um grande esforço para apitar uma jogada que, na visão de alguns, é bastante evidente. E assim se desenrolam as discussões. Anteriormente, a situação parecia estar perto de uma resolução, mas a bola foi tocada antes que isso acontecesse. Um atleta se aproximou para chutar, mas acabou cometendo uma falta, e somente depois disso o juiz foi persuadido a assinalar a infração. De fato, houve um esforço excessivo para apitar uma jogada que parecia evidente. Assim, muitos debates aconteceram na cabine de revisão em um jogo repleto de polêmicas e tensões com várias decisões que evidenciaram uma arbitragem frágil promovida pela entidade responsável. O árbitro parece não ter a bagagem necessária para apitar um confronto dessa envergadura. É perceptível como a equipe progrediu sob a nova liderança, sem dúvida. Em apenas 2 jogos foram adotados diferentes esquemas táticos e a atitude ousada do treinador se destaca. No entanto, a necessidade de reforços se torna clara. O técnico que possui experiência na defesa pode não admitir isso abertamente, mas deseja um defensor, um atacante pelas laterais e até mesmo um centroavante. Isso se deve à sua mentalidade voltada para a conquista. Por exemplo, ele notou que mesmo após um gol bonito em uma partida recente, o atleta não exibe a intensidade requerida para jogar a partida inteira. Essa observação já havia sido evidente na coletiva após a última partida. Portanto, na ausência de alguns jogadores, não é viável adotar um esquema que privilegie 2 atacantes, o que foi seu estilo predominante ao longo da carreira. Atualmente, a equipe precisa atuar com 2 atacantes. Sempre que se tentou escalar 3 atacantes, os resultados não foram satisfatórios, pois um jogador precisa estar na área, enquanto o outro deve se mover para arrastar a marcação e oferecer passes em profundidade explorando os espaços. Contudo, há um desafio em algumas partidas. O esquema com 2 atacantes pode falhar, sendo que a equipe rival pode neutralizar essa tática. Isso já aconteceu várias vezes. Em determinados jogos, será inviável escalar 2 atacantes e em outros a presença de 3 atacantes torna-se vital. A presença de um centroavante é essencial, portanto é imprescindível ter um reserva nessa posição. Essa informação é de suma importância. O treinador quer um centroavante, mas também um atacante pelos flancos. O responsável está bastante preocupado com a situação política do clube. A necessidade de um centroavante é crucial, assim como a de um jogador reserva para essa posição. Essa informação não deve ser subestimada, pois o treinador está em busca de um centroavante e deseja um atacante pelas laterais. O responsável mostrasse bastante apreensivo em relação à situação política do clube. Ao se aprofundar nessa questão, se o treinador deixar o cargo, a responsabilidade recairá sobre o auxiliar, que assumirá de forma temporária e estatutariamente poderá se candidatar à presidência do clube, mesmo estando em um cargo provisório. Acredito que o auxiliar colaborará diretamente com o responsável. Este já iniciou negociações com alguns nomes disponíveis no mercado, o que indica que o plano de contratações não deverá sofrer grandes mudanças com uma eventual saída do treinador. Eles estão alinhando quais contratações são prioritárias, discutindo a aquisição de um goleiro, reserva um defensor, atacantes laterais e, claro, um centroavante. As tratativas estão em andamento, com os representantes dos jogadores buscando antecipar as negociações para que, ao abrir a janela de transferências, o treinador já possa contar com os novos atletas na intertemporada. O treinador espera que os reforços cheguem logo no início do período, pois é importante destacar que o clube cometeu diversos erros nos últimos anos ao esperar até o final da janela para contratar. Houve falhas em reforçar a equipe apenas no meio do ano ou ao deixar para trazer jogadores nas semanas finais.
O que estou relatando aqui é uma informação significativa. O treinador está em busca de reforços, especialmente de um centroavante. Não sei se ele confirmará isso em uma coletiva, mas é a realidade. Ele quer que os novos jogadores estejam prontos no início da pausa. Haverá um torneio mundial, o que ocasionará uma interrupção no clube em breve. Portanto, em aproximadamente um mês haverá essa pausa. O treinador deseja que os reforços cheguem na primeira semana para que possam realizar uma pré-temporada adequada. O clube está em busca de novos jogadores desde o início da pausa, que será suspensa durante o Super Mundial, programado para os dias 12 e 14 de junho, ou seja, a pausa deverá acontecer em um mês. A meta é que os recém-chegados se juntem à equipe na primeira semana, possibilitando uma preparação que na verdade é uma intertemporada, com o objetivo de retornar ao Mundial, já com a equipe bem entrosada e opções à disposição. É importante ressaltar que o Corinthians também lidará com a saída de atletas no meio do ano, e um deles pode ser Roberto. O treinador está se destacando e rapidamente imprimindo sua marca na equipe, mas é crucial contar com novas adições. Os gols sofridos na partida contra o Internacional não se devem a falhas táticas, mas sim a problemas técnicos e erros individuais. Por isso é evidente a necessidade de contratações. Não será viável disputar títulos apenas com o elenco atual. Por exemplo, Hugo precisa de um goleiro mais experiente que possa desafiá-lo e Mateuzinho necessita de um lateral que crie um ambiente competitivo. Ademais, o Corinthians carece de reforços no setor ofensivo. Esse assunto já está sendo discutido com o clube, procurando novas contratações no mercado conforme o desejo do treinador, que espera contar com novos jogadores. A torcida do Corinthians deve ficar atenta às atualizações, pois uma informação recente revelou que o clube está ciente das perdas e pretende negociar Félix Torre em julho, assim que a janela de transferências abrir. O defensor tem recebido propostas e o Corinthians garante que não dificultará as negociações. Contudo, a diretoria reconhece que será difícil recuperar o investimento feito em sua contratação, visto que ele foi adquirido por um valor bem superior ao que provavelmente será vendido. Além disso, o desempenho de Félix Torre não tem alcançado as expectativas, uma vez que ele cometeu erros, como em lances contestáveis contra o Palmeiras no Paulista. Observasse que ele foi contratado por um montante consideravelmente maior do que o que poderá ser vendido. No entanto, Félix Torre não tem mostrado o rendimento esperado, com falhas significativas no jogo contra o Palmeiras, especialmente no Paulista, que quase custou a competição. Tivemos a sorte de ter um bom goleiro que fez uma defesa decisiva, defendendo um pênalti e mantendo a equipe firme até os minutos finais. Assim, é provável que Félix Torre seja negociado na janela de transferências de julho e novos zagueiros devem ser contratados. Informações que circulam entre os torcedores sugerem que o clube está considerando um jogador que já teve passagem por outro grande clube, sendo um colombiano talentoso e admirável nos gramados. Trata-se de um atleta forte e acredita-se que seria uma excelente escolha para o treinador. Além disso, é complicado imaginar um dos jogadores em campo novamente, enquanto outro tem cometido muitos erros que custaram caro. Um deles até melhorou um pouco com a nova gestão, mas o outro tem deixado a desejar. Portanto, acredita-se que esses jogadores deverão sair e novas contratações estão a caminho, já que o treinador solicitou entre 5 e 6 novos reforços. A expectativa é de que esse cenário se desenvolva nos próximos dias. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O clima esquentou nos bastidores do Corinthians nesta semana. Em meio à pressão crescente por resultados e críticas da torcida, o presidente do clube, Augusto Melo, protagonizou um episódio polêmico que promete agitar ainda mais o ambiente alvinegro. Em um acesso de irritação, Melo perdeu a cabeça e anunciou publicamente a saída de alguns atletas do elenco, sem dar muitos detalhes sobre os nomes ou as circunstâncias das dispensas. A atitude surpreendeu até mesmo membros da diretoria, que não esperavam uma declaração tão intempestiva e incisiva por parte do mandatário.
Segundo fontes próximas ao clube, o desabafo do presidente ocorreu após mais uma derrota do time, que atravessa uma fase conturbada no Campeonato Brasileiro. Augusto Melo, visivelmente frustrado com o desempenho em campo e com o clima de instabilidade que ronda o Parque São Jorge, decidiu agir de maneira drástica. Algumas mudanças precisam acontecer. Jogador que não veste a camisa com alma, não pode continuar aqui, teria dito em um momento de forte emoção nos corredores do CT Joaquim Grava. A repercussão da fala foi imediata. Torcedores se dividiram entre os que apoiam a postura firme do presidente e os que criticam a falta de planejamento e a exposição pública dos problemas internos. Nos bastidores, a diretoria tenta amenizar os danos, enquanto os jogadores, pegos de surpresa, demonstram desconforto e incerteza quanto ao futuro. O elenco, já abalado pela sequência negativa de resultados, agora também enfrenta o desafio de reconquistar a confiança da torcida e da presidência. Não é a primeira vez que Augusto Melo adota um tom enérgico, mas a forma como comunicou a iminente saída de atletas causou desconforto entre dirigentes e funcionários. Especialistas avaliam que, embora a cobrança por resultados seja compreensível, decisões precipitadas e comunicadas no calor do momento podem prejudicar ainda mais a imagem do clube e gerar instabilidade num elenco que precisa de união. Enquanto os nomes dos atletas dispensados ainda não são oficialmente confirmados, o Corinthians vive mais um capítulo de sua já turbulenta temporada. A expectativa agora é saber se a atitude impulsiva do presidente surtirá efeito positivo no desempenho em campo ou se representará mais um obstáculo no conturbado caminho do clube em 2025. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.